dando início mais um episódio do podcast Conexão Econômica, podcast do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A ideia aqui sempre é desmistificar temas econômicos de grande importância para o debate nacional. Compartilhe com seus amigos, seus grupos, ajuda sempre a gente estar divulgando todas essas ideias. E hoje a gente vai trazer um tema de grande importância. Aliás, quando a gente fala de economia, algumas áreas sempre estão presentes para entendermos melhor o que é que acontece no mundo econômico. E hoje a gente vai discutir essa relação tão importante entre economia e política. Então, para tanto, a gente convidou o cientista político Fernando Luiz Abrúcio, que nos deu aqui o prazer. Hoje ele está passando pelo Instituto Brasileiro de Economia, fez diversas palestras lá, aceitou o nosso convite de participar do nosso programa. Temos também aqui o Manuel Pires, pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia, e, com certeza, Fernando, a economia e a política são dois temas de extrema importância, hoje em dia, principalmente, por debate nacional. Então, inicialmente, eu queria aqui agradecer a sua presença, ter aceito esse nosso convite, e com certeza nós teremos aqui muito a conversar. É isso, suas boas-vindas aí ao nosso... Boas-vindas a todas público. E todos. Prazer estar contigo, prazer estar com o Manuel aqui. O que eu não souber responder, o Manuel resolve. Aqui mais é um bate-papo, claro. É uma conversa descontraída do que a gente pensa, né? Sobre o Brasil e sobre os caminhos para a gente estar aperfeiçoando, né, nossas políticas. Fernando, você, no seu currículo, você é graduado em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Ciências Políticas pela USP. Tudo isso pela USP. Atualmente é professor da IAESP, né? Há 30 anos. Há 30 anos, né? Que é a Escola de Administração de Empresas, mas ela tem uma área muito forte, que é a área da administração pública. A gente tem uma graduação, mestrado, doutorado acadêmico, mestrado, doutorado profissional, centros de estudo. Então eu me concentrei mais, ao longo da minha carreira na Fundação, na área de administração pública e políticas públicas. Então, estou há 30 anos nessa jornada. Eu estava dizendo antes de começar o programa que eu ia ler o currículo dele aqui com os diversos prêmios que ele tem, né, Manuel? E você tem uma grande participação no debate nacional, particularmente a sua participação na Globo News, né? Como comentarista, você entra lá e dá sempre as suas cutucadas, né? Eu sempre procurei uma carreira híbrida, né? Eu nasci na periferia de São Paulo, paulistano, estudei em escola pública em meio ao regime militar. Comecei a ter contato mais com a política via comunidades eclesiais de base. A Igreja Católica era muito forte na periferia de São Paulo, fiz teatro. E fui me interessando muito pela questão pública, pela questão política. Embora nunca tenha me filiado a nenhum partido, mas sempre fui me interessando. A matéria que eu mais gostava no ensino médio era física, né? Eu podia ter seguido o caminho do Samuel, tô brincando, mas eu podia ter feito. Mas aí no final eu prestei Ciências Sociais na USP, era 1986, havia um negócio da redemocratização, admirava muito o Fernando Henrique Cardoso, que era o chamado príncipe dos sociólogos. Você acha que Fernando Henrique teve influência na sua escolha sem dúvida, Ciências Sociais? Sem dúvida alguma, não tenho a menor dúvida. E eu prestei também, eu gostava muito de comunicação, prestei comunicação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e peguei um dos primeiros lugares e me deram uma bolsa de graça. Falei, bom, como se dizia antigamente, até injeção na testa. Então eu fiz 2 cursos conjuntamente, 2 graduações, mas ao final, faltando um semestre, eu recebi uma bolsa da Fundação Ford, por um centro de estudos que era ligado à USP, o SEDEC, e fui começar a trabalhar com pesquisa sobre governos locais no Brasil e políticas públicas. Era a prefeitura da Luiza Erundina, em São Paulo, então eu comecei a trabalhar com pesquisas e consultorias por esse centro, com bolsa da Fundação Ford. Eu tinha acho que 21 anos. Que ano isso? 1990. 90, nós já estamos em 90. Acabei o ano nas Ciências Sociais, eu ia voltar para a SPM, mas um professor que trabalhava com você não quer prestar um mestrado? Eu não tinha muita ideia do que significava isso, eu prestei, passei, e assim foi. Mas o seu mestrado foi em Ciência Política. Então, fui prestar em Ciência Política, porque quando eu fui trabalhar no SEDEC, a gente trabalhava com governos locais, políticas públicas, e tem muito a ver mais com ciência política. E eu prestei, fui entender federalismo, fui estudar federalismo, e comecei a trabalhar com federalismo no mestrado, mas ao mesmo tempo
trabalhando no SEDEC, fazendo mestrado, teve um grande edital internacional para fazer um diagnóstico da administração pública brasileira, isso em 92. E o SEDEC venceu e eu comecei a estudar administração pública, nem sabia o que era exatamente isso, estava aprendendo isso, e me interessei muito pelo mundo. Eu junto no fundo um mundo da política, da administração pública e políticas públicas. Terminei o mestrado. E aí Mas depois... você acha que o fato de você disse assim, no início que nasceu em periferia de São Paulo, você acha que teve alguma influência da periferia na sua visão de mundo? Sem dúvida alguma. Essa sua... Só a periferia naquele contexto. A gente está vendo o processo de redemocratização, muitos atores sociais demandando políticas de saúde, educação, vendo transformações na sociedade. E depois, quando eu fui trabalhar com a questão de governos locais, políticas públicas, eram os primeiros governos municipais a fazerem efetivamente políticas públicas, a ter que ter orçamento definido para políticas públicas. Eu gostei muito disso. Aí veio esse concurso, essa seleção para um grande diagnóstico da administração pública brasileira. Depois conheci nesse processo o professor Bresser, meu amigo querido Bresser, e aí foi me interessando. Então eu sempre fiz essa ponte entre política, administração e políticas públicas. E como eu não tinha muito dinheiro, para ser eufemista na minha frase, eu fazia mestrado, trabalhava no centro, e aí na campanha de 94, quando eu estava defendendo o mestrado, me pediram para acompanhar a campanha política, trabalhar num jornal. Trabalhei na Gazeta Mercantil, em meio àquela eleição, que foi uma eleição muito importante, e me deram a incumbência de acompanhar o Lula nas caravanas da cidadania. Então eu tinha que viajar pelo Brasil inteiro. Para mim foi muito bom, porque o meu mestrado tinha pesquisa de campo em 12 estados. Então eu ia para os estados, olha só como a gente faz, né? Ia pegando... Naquela época não tinha internet e tal, então eu ia pegando os dados em cada estado, ia acompanhando o Lula. Então para mim foi uma lição de Brasil. E esse contato inicial com a imprensa também me levou depois a ter muita relação. Mas você chegou a fazer um curso de jornalismo? Não, eu fiz comunicação. Mas muitos dos que trabalham em jornal não são formados em jornalismo, na Folha, hoje mais ainda, né? Mas você pensava em... Não, eu gostei, digamos, da parte digamos, da mídia, eu gosto de fazer opinião, eu acho que é isso. Não apurar fatos. O que foi legal naquele contexto foi ter descoberto o Brasil, ter feito matérias. E aí eu fiquei entre 94, 95, aí entrei no doutorado em 95 na USP e entrei na Fundação Getúlio Vargas, num concurso na área de administração pública, por conta daquele estudo que eu havia feito. E desde então eu tenho coluna no Valor, escrevo, se eu juntar os dois períodos, há 15 anos, tive um programa de 10 anos na CBN, tenho essa participação há 2 anos na Globo News. Eu gosto de ter essa carreira híbrida. Fiz muita consultoria, trabalhei na África, trabalhei na América Latina. Isso lhe deu um conjunto, né, de eu nunca fui experiência. Acho que é parecido com o Manuel. Eu gosto muito da carreira acadêmica, da aula, gosto de orientar. Orientei mais de 50 alunos de mestrado, doutorado, de publicar, mas eu não gosto que a coisa fique muito externa ao mundo, né? Eu quero ter essa incidência sobre o mundo. Então, eu sempre procurei fazer pesquisa, consultoria, atuações que eu tivesse incidência sobre a política, sobre as políticas públicas. Não fiz uma carreira... Há 30 anos estou na Fundação, não fiz uma carreira pura acadêmica. Tem muita gente da Fundação que faz, mas eu acho que a FGV, exatamente... Se eu tivesse parado numa universidade pública, talvez eu tivesse tido mais dificuldade. Eu acho que a FGV é o lugar para quem está pensando numa carreira híbrida que combine essas características acadêmicas com a característica de intervir no debate público, ter impacto nas políticas públicas, ter impacto até internacional. A FGV é o melhor lugar para você ser professor e pesquisador, melhor do que qualquer universidade pública do Brasil. Uma das coisas que eu costumo falar para os meus alunos é que na profissão de economista, uma das coisas mais interessantes é a dimensão pública da carreira. Sim. Que é exatamente disso que você está falando, que você conseguiu também ter na sua carreira como cientista político, de poder contribuir academicamente na parte de ensino, mas também em fazer política pública, aprimorar, convencer as pessoas do que é importante ser feito, né? A gente aprende métodos, aprende técnicas, aprende a construir evidências, aprende a fazer reconstruções históricas, análise. Esse é o nosso preparo acadêmico. A gente repassa isso aos alunos, forma, publica. Mas eu ficaria muito descontente, olhando retrospectivamente, se eu ficasse fazendo isso apenas dentro da academia. Quer dizer, para mim sempre foi importante... Para nenhum demérito quem faz isso na academia, mas é questão de perfil, eu né? acho que tem a ver com características pessoais minhas. Entendi. Eu tive até a oportunidade
em um outro momento ir para a universidade pública, não fui. Eu dei muitos anos aula junto na PUC também, que também tinha uma coisa muito de intervenção. A PUC São Paulo? Eu tenho contato com a própria Igreja Católica, eu gostava muito. Para mim, essa coisa da carreira híbrida foi um achado e uma escolha. Ambas as coisas, eu diria, né? E eu gosto muito disso, assim, eu trabalho muito, por exemplo, com política educacional, então não é só fazer o estudo, lá no caso do Ceará, eu fiz lá o estudo sobre o Ceará, as mudanças do Ceará, a gente transformou isso num programa hoje, que é um programa de regime de colaboração em 23 estados. Então isso para mim é muito legal, porque aquilo que eu estudei virou uma política pública que se disseminou para outros lugares. É um pouco minha visão de mundo. E é bom dizer, claro que para ter esse impacto, essa incidência, acho que com o Manuel é a mesma coisa, claro que a gente precisa ter um preparo acadêmico, estudar metodologia, técnicas, mas se eu ficasse trancado no escritório da universidade, eu seria uma pessoa infeliz. O que a ciência política te ajudou a entender a sociedade? Primeiro porque a sociedade depende da política, do poder. A distribuição do poder é um fato inerente à vida humana. Não há sociedades, digamos, em que não haja algum tipo de distribuição do poder. A pergunta é qual é a distribuição do poder. E como eu vim da periferia de São Paulo, de lugares com demandas muito difíceis, eu sei na pele que ter política melhor faz diferença para as pessoas. Talvez muitas não saibam, mas eu sei na pele que se a política consegue expandir serviços de saúde, educação, se a política permite a participação das pessoas, se os governos, né, conseguem gastar melhor seu dinheiro, isso faz diferença na vida das pessoas. Não é uma teoria de algum economista do IBRE que está falando assim. Não, isso existe, isso é realidade. Então a ciência política me ajudou a pensar que se o poder é inerente à sociedade humana, se encontrar as melhores formas de poder. E, claro, as formas de poder não se organizam apenas na disputa pelo poder. Se organizam na construção de como é que você faz a decisão pública, como é que você faz a ação pública. E aí entra o terreno da administração pública, o terreno das políticas públicas, o que é fazer uma melhor política de educação, o que é fazer uma melhor política de saúde. Você falou aqui já na nossa conversa inicial, acabou de citar, por exemplo, o exemplo da educação no Ceará. Um estado... Que você gosta muito, né? Um estado, de certa forma, pobre, tá? Com poucos recursos, mas talvez seja um exemplo em que não necessariamente é mais dinheiro que vá dar efetividade a uma política pública. Às vezes é o desenho da política que se constrói. Eu diria que os lugares mais ricos e mais desenvolvidos não necessariamente produzem as melhores políticas públicas. Eu nem diria menos dinheiro produz melhores políticas públicas, porque isso não é verdadeiro. Na verdade, o Ceará, os municípios... o que lhe chamou atenção na política primeiro, a educacional? Capacidade de reduzir a desigualdade educacional. Isso. O caso do Ceará não é só um avanço educacional. Eles têm o desempenho educacional é bastante uniforme nos 148 municípios do Ceará. Isso é impressionante. Segundo, encontrar uma solução colaborativa. No Brasil, a grande marca das políticas públicas é a descontinuidade. Se a gente quiser entender o Brasil, é descontinuidade, descontinuidade, descontinuidade. Não, eles conseguiram produzir uma continuidade que vem desde o governo do Tasso até agora. Tem briga aqui, briga lá, mas a continuidade é enorme, né? O sistema de avaliação é de 92. Então você tem assim, mudanças, eles conseguiram fazer isso de uma forma impressionante. Além disso, me chamou muito a atenção que o Ceará não é o estado mais rico da federação. Não é que eles gastam menos. Se você olhar Sobral, ele gasta mais do que a média dos municípios brasileiros gastam em educação. Não é isso. Pagam melhor o professor do que a média dos municípios do Brasil. Mas não pagam o topo também. Não é esta a forma. A forma é como é que um estado que não é o mais desenvolvido, que não tem a melhor capital humano, etc., consegue ter um desempenho médio similar aos mais ricos, quando não melhor, e se esse desempenho, inclusive, for pareado por condições sociais, quer dizer, se você comparar com São Paulo, por conta, por exemplo, do PIB per capita, o Ceará é melhor. Bem melhor, na verdade. Então isso me chama, como hoje o Piauí me chamou atenção, se você pensar um estado médio, Espírito Santo me chama muito atenção, esses estados estão fazendo revoluções em políticas públicas. Você acha que a inteligência na política pública é essencial? É a conjunção de política com política pública. Isso também é importante dizer, porque tem escolhas políticas. No Ceará teve escolhas de como fazer esse regime de colaboração.
Se você olhar as políticas públicas do Ceará, tem uma elite que faz a ponte entre a política e as políticas públicas, que às vezes está num cargo aqui, às vezes está num cargo acolá. Não são meros técnicos, são pessoas capazes de produzir uma coalizão em prol de uma política pública que combine decisões políticas com, não diria só um desenho, mas uma engrenagem de política pública capaz de pensar as diversas faces da política pública. Agora assim, eu penso, você falou que a experiência do Ceará de alguma forma está sendo replicada, Sim. mas será que ela não está sendo replicada devagar? Não poderia acelerar esse processo? Será que a gente não tem nos outros estados? A aceleração depende, digamos, isso. além do Ceará, né? Ou seja, quando é que começou a ter o crescimento do regime de colaboração na alfabetização no Brasil? Quando alguns estados, além do Ceará, começaram a copiar, como algumas fundações privadas começaram a levar esse processo, tipo Natura, Fundação Lema, como algumas instituições, nós temos uma disseminar, aqui, né? Nós temos aqui o DGPE aqui, né, na fundação, tem gente que começou a disseminar, mas isso ainda expandia, mas não dava uma liga. Acho que a decisão do governo federal de fazer o compromisso, e o governo federal fazer um acordo com os estados, porque agora precisa fazer o acordo dos estados, o federalismo mudou, essa decisão de fazer o acordo com os estados para que os estados sejam os coordenadores do processo de alfabetização, essa foi a decisão política que expandiu efetivamente a política pública. Você tem, ao longo da sua vida acadêmica, você tem se dedicado muito a discutir a questão do federalismo brasileiro, a importância dos municípios, dos estados e a União, essa relação de poder entre esses entes federativos. Isso tem tudo a ver com o arranjo tributário, o arranjo institucional. Você acha que o desenho tributário brasileiro hoje, em termos da municípios, estados e União, e a responsabilidade que cada ente tem nas suas tarefas, você acha que está adequado? Isso é importante? Estou falando isso porque nós temos... Na frente do Manuel, tem até na frente do Manuel, eu estou lhe colocando em enrascada, porque nós temos um tema extremamente importante. Eu acho que do ponto de vista tributário, a gente fez uma reforma agora impressionante. Nós ficamos 40 anos para fazer a reforma do ICMS, né? Não só do ICMS, na verdade, do nosso IVA, digamos assim, mas o ICMS era o centro da reforma. Tínhamos uma guerra fiscal absurda, equivocada. Ela não é a reforma perfeita, mas não existe reforma perfeita entre os seres humanos, né? Já dizia o Kant, de maneira tão torta que foi feito o homem, nada tão reto será talhado. E o bom não é inimigo do melhor. Eu acho que essa reforma vai melhorar muito o sistema tributário. Do outro ponto de vista da sua pergunta, eu preciso ter muito cuidado da ideia de que existe uma função do Estado, uma município da União. É mais complicado. O Brasil é uma federação muito desigual. E, portanto, haverá algum tipo de entrelaçamento entre os níveis de governo para combater a desigualdade. Uma vez eu fui num seminário da Confederação Nacional dos Municípios e tinha acabado de ter eleição e alguns prefeitos de pequenas cidades, a Confederação tem mais pequenas cidades, começaram a falar assim, os impostos têm que ficar onde são cobrados, etc. Eu falei, putz. Aí acabou, falei, eu não sei se vocês chamaram a pessoa certa, mas eu vou discordar de vocês. Olhando aqui, não vejo Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Se os impostos ficarem onde eles são cobrados, vocês estão perdidos. Assim, tem uma ideia muito simplista do que é o federalismo do ponto de vista das suas competências. A grande parte das competências tem que ser interligadas. Até porque há problemas que não se esgotam numa jurisdição. Resíduos sólidos. Se você ficar para um município, a questão é quem é que cuida do problema do resíduo sólido, né? O problema não é federal, nem municipal, nem estadual. O problema é da sociedade. Né? O mais importante é construir um federalismo cooperativo. Mais do que a distribuição das competências é isso. Fora isso, a maior parte dos serviços públicos no Brasil, a maior parte é ofertada pelos municípios. Ora, a maior parte dos municípios do Brasil tem baixas capacidades estatais. Já escrevi livros e artigos sobre isso. Por conta disso, eu vou fazer com que todo o sistema educacional seja federal? Seria um desastre. O Brasil, por décadas, a merenda escolar era comprada em São Paulo, no Rio, ia para Brasília e depois era distribuída para o país. É um desastre. Não. Eu tenho que fazer com que o governo federal e os governos estaduais ajudem a criar capacidades estatais locais. O Ceará fez isso. O Ceará, desde a gestão do Cid Gomes, disse o quê? Quem é o chefe da educação é o município. Ele era governador do estado. Mas, para isso, eu preciso criar as condições para o município produzir essas políticas públicas. Então, o governo federal tem um papel muito grande
de criar essas capacidades estatais por induções, você cria mecanismos que você vai incentivando, se você fizer isso, ganha aquilo, por apoio técnico, então você cria um modelo que possa ajudar o município a aprender, por mecanismos de disseminação. Acho que mais importante que o do tema das competências é como é que você cria responsabilidades, que são coisas distintas. Responsabilidade significa que o federalismo tem que ser cooperativo, mas você não pode jogar o seu custo para outro. A não ser que aquilo seja acordado, que aquilo seja um mecanismo consensual, portanto, é uma região muito pobre, eu preciso fazer isso, aquilo. Nós temos um programa chamado Mais Médicos, porque muitos municípios não têm médicos e o governo federal paga. Tudo bem, isso é um acordo nacional, uma lei do Congresso Nacional, mas eu, como município, não posso quebrar o erário público e jogar a dívida para outro. Esse é o tema, é como criar um federalismo cooperativo que crie capacidades de descentralização com responsabilidade, sem jogar custo para outros. A questão fiscal era essa, ou seja, a guerra fiscal é uma forma de você jogar custos para outros, para as próximas gerações ou para outros estados. O federalismo cooperativo supõe a capacidade de algum tipo de compartilhamento de responsabilidades entre os níveis de governo. A gente já teve momentos em que isso funcionou melhor. Sim. E funcionou pior em outros. Como é que você vê o estágio atual dessa construção federativa que a gente vive hoje no país? A gente pode pensar, desde a redemocratização, 3 momentos. Porque antes da redemocratização, que a gente tinha um Estado autoritário, um governo muito centralizador, inclusive do ponto de vista tributário, do ponto de vista administrativo, e os estados e municípios tinham pouca importância na federação brasileira. Pois bem, vem a redemocratização, os estados foram centrais, não haveria a transição sem os governadores de estado. Tancredo, ele próprio era um governador, a campanha das diretas foi organizada pelos governadores de estado, eles foram os atores principais desse processo. Vem a Constituição, tem o município, descentralização. Num primeiro momento, Manuel, foi muito difícil, porque não se tinha uma consciência de como criar um federalismo cooperativo e o compartilhamento de responsabilidades. Isso gerou o quê? Febre na criação de municípios, ampliação da dívida dos estados e dos bancos. Você tinha um movimento político também de resposta àquele movimento político autoritário. Sim. Então, a democracia estava ali em pleno vapor e que você... O governo federal ainda era... tinha pouca capacidade de limitar as coisas. Pouca capacidade, não tinha um grande pacto federativo capaz de pensar a cooperação. Isso começa a mudar quando há o impeachment do Collor, e o Itamar, é interessante dizer isso, a gente tem que ser justo com a história. Itamar tomou várias decisões ao início para conversar com atores. E alguns desses atores entenderam que seria possível fazer um novo compromisso político. Talvez o que mais percebeu foi quem produziu a equipe econômica do Fernando Henrique. E descobriram que, bom, se a gente fizer um ajuste, o Fernando Henrique não é aquele... A ideia de que o governo Fernando Henrique centralizou o federalismo brasileiro. Bom, se você olhar o gasto municipal do Brasil comparativamente ao mundo, não é centralizado o Brasil. Se você olhar, digamos, o Brasil teve por 40 anos o imposto que na média mais recolhido no Brasil era o ICMS. Qual país do mundo tem imposto estadual? Não era isso, é que ele fez um novo pacto que significou o quê? De um lado, criar condições para a descentralização e ampliação das políticas sociais. Cria o Fundef, cria o PAB, cria políticas do BNDES para privatização de empresas do BNDES financiando. E de outro, responsabilidades. Faz um acordo enorme da dívida. Na época, existe que o acordo ajudava muito os estados e municípios, as pessoas, nada com uma perspectiva histórica, mas é um acordo que permitiu um fôlego para o governo federal, mas mais do que isso, foi um acordo que permitiu, depois da criação da lei de responsabilidade fiscal. Se não tivesse o acordo, não teria LRF. Se o Zé Roberto estivesse aqui, contaria a história. É isso. E você teve, por um período histórico, aí de uns 20 anos mais ou menos, um federalismo muito cooperativo e coordenado entre União, Estados e municípios. Quando é que começa a entrar isso em crise? Acho que mais fortemente a partir do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro lavou as mãos. Ele brigou com os estados e municípios na saúde, aquela briga toda da Covid, brigou na educação, brigou no meio ambiente. Aí os estados começaram a falar, bom, estamos sozinhos. E foram buscar o STF, foram buscar soluções. Além disso, houve uma desorganização no sistema político, que ele ficou mais fragmentado, o que permitiu que demandas as mais variadas, isso já veio um pouquinho até do segundo governo Dilma, foram crescendo e foram desorganizando a federação. Talvez o exemplo mais conhecido é o exemplo das emendas, né? Você teve uma multiplicação enorme das emendas que desvirtua o orçamento público federal, na minha opinião. Você enfraquece as políticas públicas, diminui o controle sobre o gasto, cria uma intervenção do deputado sobre o prefeito.
Então começa a ter esse processo, de um lado, de enfraquecimento do sistema político, de fragmentação, que vem desde o segundo governo Dilma, e ao mesmo tempo o Bolsonaro. É engraçado, é muito interessante o paradoxo. Eu escrevi um livro com 2 colegas dos Estados Unidos sobre federalismo em 5 federações. No caso brasileiro, a gente mostra que o federalismo bolsonarista, de um lado, quis se desresponsabilizar pelas políticas públicas. Vocês se virem e tal. Mas, por outro, ele quis centralizar as decisões. E com isso, na verdade, ele foi perdendo legitimidade junto aos estados e municípios. E em meio a esse jogo, como a gente já tinha um processo de fragmentação no sistema político, várias demandas localistas foram aparecendo. Quer dizer, parte dos gastos de saúde se desarranjou nesse período porque o governo não soube coordenar, em meio à Covid, o dinheiro da saúde. Aí foi caindo o dinheiro da saúde em tudo que é município. A gente vê nos dados assim, ninguém sabia como gastar. O Fundeb, na verdade, expandiu os gastos em educação da união dos estados e municípios, porque o governo federal não soube negociar com o Congresso. Então ficou um jogo de ninguém, né? Deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho aqui nessa perspectiva histórica, né? Você no seminário que você proferiu no IBRE, nós estamos aqui gravando em início de agosto, você falou algo que chamou muita atenção, que foi a capacidade dos atores naquele momento histórico de elaborar e colocar em pé o plano real. Qual foi a engenharia política que foi possível naquele momento? De certa forma, um ambiente político também bastante confuso após o impeachment do Collor, o Itamar estava lá meio que se segurando, mas houve essa coalizão política, não sei se é a palavra ideal, mas por que a gente não consegue ter isso como exemplo e trazer isso para o presente, dado esse momento que a gente vive tão conturbado politicamente, não, né? Sei que são momentos distintos. Eu acho que primeiro é que o impeachment do Collor gerou mais consenso. Então, as pessoas se esquecem, a Luísa Erundina foi ministra do Itamar, é do PT. Você criou um consenso político muito forte. Em que direção esse consenso? Imagina você ter hoje um ministro bolsonarista no governo Lula ou vice-versa. Eu acho que não tem chance. Né? A gente vai falar já sobre isso aqui. Só para ter um primeiro, você criou um consenso maior. Segundo, você tinha um ator que conhecia muito a política, que construiu uma coalizão de gente que conhecia muito a política pública. Eu estou falando do Fernando Henrique Cardoso. Sabia navegar pela política, mas montou uma equipe que tinha aprendido com alguns planos econômicos fracassados. Na verdade, o plano real, eu sempre digo, só deu certo porque teve fracasso antes, né? Teve vários fracassos. A gente tem que ensinar para os alunos, que parece que os caras são gênios. Não, é que... Não, testaram cruzado 1, cruzado 2, plano Verão, plano O Pércio estava lá, eles estavam lá, mas eles aprenderam tal. O Bresser foi ministro, estava lá no governo, eles aprenderam, falaram assim, isso a gente nunca mais faz. Mas tiveram um anteparo político e o Fernando Henrique teve a capacidade de construir uma coalizão ampla de centro, centro-esquerda, centro-direita, para apoiar esse plano real. E, além do mais, eles conseguiram entender quais eram as instituições que deviam ser mexidas. Não é só a técnica do plano econômico. Eles sabiam que precisavam mexer no federalismo, sabiam que precisavam mexer no gasto social. Então, tinha um entendimento de que, para você, às vezes, fazer um grande plano econômico, você precisa entender a engenharia da administração pública. Havia uma piada na equipe que era assim, a gente não pode errar na parte jurídica, porque eu já tinha errado um monte de vezes, né, na parte jurídica. Então, eles tiveram uma visão mais sistêmica, que combina, na verdade, uma experiência política com uma experiência de políticas públicas de gente. Não tinha neófitos ali, todos tinham participado de algum governo. Tá? Experiência é muito importante em políticas públicas. Eu sempre tenho muito medo de dar política pública para alguém que não tem experiência alguma. Geralmente é um desastre. Esse pessoal é um mundo bem diferente, né? A gestão pública. É muito, muito. Então foi possível fazer isso, mas isso tinha um ambiente político. Claro, se eu for pensar num plano mais geral, você tinha um ambiente da Constituição 88, um grande consenso sobre a Constituição 88. Hoje, a nossa ordem constitucional ela é mais discutida. Você tinha um ambiente internacional, digamos, de expansão, de globalização, um ambiente internacional de poucos conflitos do Brasil com os Estados Unidos, Europa. China nem era um ator importante. Então, essas coisas facilitaram. Hoje em dia é mais complexo porque no meio do caminho houve muita coisa. Falta um Fernando Henrique hoje em dia? Não é só um Fernando Henrique, né? Falta, como diria Maquiavel, falta a virtude e a fortuna. A virtude são os líderes. Mas nossa fortuna é difícil. Nossa fortuna é uma fortuna que advém de um momento em que o sistema político está muito fraturado, fragmentado, advém de um momento em que tem uma polarização política muito grande, que dificulta a renovação e a transformação.
também vem de um momento internacional muito difícil. Nós vamos passar por alguns anos, aí, não sei por quanto tempo, mas nós vamos ter um período Trump que desorganiza os países. Há uma visão de extrema-direita antidemocrática no mundo. Então, o contexto não é só a virtude, é a fortuna. Nossa fortuna é difícil. E dizia Maquiavel que aquele que tem mais virtude na política é o que pega a fortuna difícil e muda. Portanto, talvez quem conseguir mudar vai ter que ser melhor que o Fernando Henrique, se eu fazer uma brincadeira com o Fernando Henrique. Mas assim, você falou, o impeachment da Dilma não gerou consenso que o impeachment do Collor gerou. Esse talvez seja um diagnóstico. Esse é um dos pontos, mas assim, é que o impeachment da Dilma é um fato de um processo. Você tem as manifestações de 2013, você tem a Lava Jato, o impeachment da Dilma, você tem a crise. O impeachment da Dilma salvou muitos políticos, isso criou fraturas. Já viu a Homero Jucá, a famosa fita assim, né? Vamos salvar o sistema, incluindo o Supremo, né? Ele dizia. Então, houve muitas fraturas e o resultado líquido é que esse processo de 2013 a 2018 enfraqueceu a credibilidade das instituições do sistema político. Ninguém saiu incólume. Porque você poderia pensar, olha, o maior beneficiário... E lá atrás você acha que... O sistema político foi mais forte. As instituições saíram com mais credibilidade. O problema do impeachment do Collor ficou restrito à figura do Collor. Exatamente. O impeachment da Dilma foi um impeachment ao sistema político. Não se trata de discutir se era legítimo, se é golpe, não golpe. A análise é esta. Ele enfraqueceu o sistema político e permitiu um discurso antissistema, que gerou a eleição do Jair Bolsonaro. Porque se você pensasse pela lógica anterior, quem que deveria ser o mais beneficiado pelo impeachment da Dilma? O PSDB. E não foi. Teve um desastre da campanha eleitoral presidencial, de um candidato, um político extremamente experiente, 4 vezes governador, agora vice-presidente, pessoa super habilidosa, mas a fortuna que lhe chegou foi uma fortuna horrível, um sistema político em frangalhos. E isso gerou, na verdade, um governo que começou o discurso dizendo que se gritar pega ladrão, não sobra um do centrão, meu irmão. Quer dizer, era esse o discurso. Então era um discurso de afronta ao Congresso, afronta ao Judiciário, que as instituições não estavam funcionando. O problema é que... Captou bem o sentimento popular? Captou o sentimento popular, mas como política pública fracassou. Porque se há uma coisa interessante no sistema presidencialista, desde que a reeleição foi aprovada no Brasil, e isto é válido para os Estados Unidos, é que perder a reeleição é quando o presidente não fez um bom governo. Isso é um símbolo fundamental do sistema presidencialista. Porque o governo federal é muito forte no Brasil, muito forte. A Dilma foi reeleita, ela não tinha uma popularidade tão grande em 2014. O Bolsonaro não foi reeleito. Quer dizer, assim, tem alguma coisa errada. Uma coisa é captar a vontade popular, outra é transformar em políticas públicas. Às vezes você capta a vontade popular. Jânio Quadros teve uma votação estrondosa no Brasil. O governo dele não durou 2 anos. Acho que ele não conseguiu fazer isso. O problema é que o problema não é só o Bolsonaro, isso seria uma visão ingênua. O sistema político, aí voltando novamente à pergunta do Manuel, não se reconstruiu desde a crise de 2013. Ele foi piorando, enfraquecendo, e hoje ele está marcado por uma série de coisas complicadas. De um lado, uma primeira coisa, enorme fragmentação do sistema político, difícil coordenar os partidos, o Congresso, o federalismo. Além disso, você tem uma série de ações da administração pública que enfraqueceram a qualidade das políticas públicas. Talvez o exemplo maior seja o das emendas parlamentares, que pioraram a qualidade da administração pública. Você tem uma polarização política que não é só partidária, ela é social, que dificulta fazer compromissos de mais longa duração. Então, o problema não é simplesmente, olha, o Bolsonaro saiu, está tudo certo. O problema é como reconstruir esse sistema político, porque ele teve, durante 20 anos, uma enorme estabilidade, fez muitas reformas, melhorou indicadores em todas as áreas que vocês quiserem sortear aqui para mim, teve efeitos Você parece um pouco otimista com os avanços que o Brasil teve nos últimos... Estou otimista com os avanços que o Brasil teve, não com os avanços que o Brasil está tendo. Essa é a diferença. Quer dizer, acho que o Brasil... Essa estabilidade que você fala se você pensar refletiu... em educação, por exemplo, os resultados educacionais foram impressionantes. O Brasil tinha 40% das crianças no final da década de 80 fora da escola. Taxa de... Você acha que a estabilidade política ajudou nessa melhoria em diversos aspectos? Muito.
Então, quando você, políticas sociais quando você também, perde a né? estabilidade política, perde a capacidade de coordenar o sistema, de criar compromissos mínimos entre os atores, para que eles, no mínimo, aceitem a democracia, porque, no fundo, é isso que está em jogo, fica mais difícil fazer reformas. Acho até que, diante desse contexto, o governo Lula ter aprovado para uma reforma tributária é um alívio, né? Tem políticas boas também, tal. Você pega pé de meia, a política ambiental melhorou, mas, por exemplo, a história do fiscal do governo é um problema do governo e do sistema, de ambos. Não vai ser resolvido simplesmente, eu estou com vontade de resolver o problema fiscal, amanhã eu vou ligar para o IBRE e vamos resolver. Não, é muito difícil. É bom lembrar que muitos que hoje estão reclamando que o governo não corta despesas, o ministro Haddad mandou no final do ano passado uma lista de coisas para cortar. O que eles cortaram? Nada. Medida lá no Congresso não falta para ser aprovada. Não falta, mas assim, e não é uma acusação ao deputado X ou Y, é um problema mais sistêmico, isso que as pessoas precisam entender. Você tem alguma liga, né? O Fernando Henrique ajudou, mas teve um contexto, atores que produzam a capacidade. Nós precisamos reconstruir esse sistema institucional. Reconstruir não é voltar ao passado, não vai ter mais o PT e o PSDB do passado, a sociedade mudou inclusive do ponto de vista do seu corte social, econômico, mas você tem uma reconstrução para dar estabilidade, para criar compromissos junto à democracia, para facilitar a negociação e para melhorar, ao fim e ao cabo é isso. As políticas públicas, o que importa para o eleitor é o que você entrega de políticas públicas. A tese que está colocada aqui, pelo que eu estou entendendo, e o Manuel frisou bem, é que após o impeachment da Dilma, teve realmente aí um comprometimento, um enfraquecimento das instituições. Mas não é só, repito, o impeachment da Dilma é um episódio num processo. Você tem as manifestações de 2013, a eleição de 2014, a maneira como ela foi, o impeachment, a Lava Jato, que colocou em questão uma série de atores políticos, mas ao final se deslegitimou, porque descobriram que havia um grande comprometimento de promotores e do próprio juiz condutor no processo. O Supremo foi mudando de opinião por conta disso, os fatos foram aparecendo, e tudo isso foi criando um sentimento de falta de credibilidade ao sistema político. E elegeu alguém que se apresentou como um outsider. Pois é, você, na sua palestra hoje, no IBRE, você usa um termo muito interessante, né? Da polarização destrutiva. E você, inclusive, deu exemplo, achei muito interessante, nos Estados Unidos, que republicanos e os democratas, os filhos de republicanos não casam com filhos de democrata e vice-versa, mais uma caricatura da polarização em si. Porque uma parte da polarização não é apenas uma disputa política, ela começa a reduzir a separação entre o espaço público e o espaço privado. Nos Estados Unidos isso é muito pior que no Brasil, fiquem tranquilos, ainda bem. Mas a polarização destruidora tem a ver com o fato de que há alguns atores políticos hoje no Brasil que não aceitam a lei. Eu não concordo com tudo o que diz a lei, nem com tudo o que diz o juiz. Mas para você viver numa democracia, você pode até criticar, mas você tem que aceitar o que a lei e o juiz dizem. No momento que você não aceita isso, só tem uma opção. Clássica, a revolução. Você ir contra a ordem. Isso tem um efeito social brutal. Isso é uma guerra, na verdade. Quando uma parte dos atores supõe que a única maneira de o poder ser legítimo é destruir quem discorda, é não seguir as regras da lei, isso é um problema. O PT e PSDB governaram por um período longo o Brasil, brigavam, fizeram um monte de infantilidades, etc., mas ao fim e ao cabo aceitavam as decisões. Neste momento, nós não vivemos isso. Não é um fenômeno só brasileiro, é bom que se diga para não parecer que nós estamos inventando a roda. Mas no Brasil, essa polarização destruidora dificulta, voltando ao ponto que eu falei antes, criar uma estabilidade do sistema político, criar um compromisso com as regras, criar um compromisso com a agenda, negociar. Nessas horas, embora o Centrão sempre seja, digamos, a avenida política brasileira, campanha toda hora, porque tem, às vezes, métodos, coisas que são problemáticas, etc. Mas ele amortece um pouco esse processo e que nos Estados Unidos talvez seja mais... Não tem nenhum amortecimento nos Estados Unidos. O amortecimento mais importante dos Estados Unidos sempre foi a Suprema Corte. A Suprema Corte, nas últimas 2 décadas, e mais particularmente com o presidente Trump, se politizou demais. A gente fala no Brasil que são politizados, mas o ministro Alexandre de Moraes não é filiado ao PT. Ao contrário, sempre foi inimigo do PT. Eles só xingavam, né, o Alexandre de Moraes.
Lá não, o ministro é do partido X. É explícito. É explícito. Não pode não... Tem votos na Suprema Corte que contrariam o governo Lula. O marco temporal, a forma como o ministro Gilmar Mendes está levando, contraria o governo Lula. Eu poderia falar assim, mas eu acho que está errado. Mas numa democracia, eles são juízes legitimamente colocados ali, tem a lei. Um dia eles não serão mais juízes, vão morrer, vão vir outros. E se nós quisermos, se não achamos que a lei é boa, existe uma maneira muito boa de melhorar isso. Mudar a lei. Para isso existe o Congresso Nacional. Então, essa ideia de você jogar contra as instituições constantemente cria uma polarização destruidora. Porque só é legítimo se eu estiver no poder do modo que eu quero. Nós vimos isso na Covid. Muitos governadores de estado foram tratados pelo governo federal como inimigos. Não pode acontecer isso numa federação democrática. Você acha que o que é que acentua essa polarização destruidora? Você acha que as redes sociais, nos últimos anos, que se intensificou, ela ajuda nessa direção de radicalizar? E você estava colocando que não é só um fenômeno no Brasil, é um fenômeno mundial. Acho que tem características locais e características mais gerais. No sentido mais geral, as redes sociais, de fato, elas são montadas sob uma lógica dos algoritmos que é uma lógica polarizadora. Por essência... É o like versus o hate, na verdade. É o ódio e o gostar. Mas eu acho que isso não explica tudo. Nem no plano internacional. Acho que é uma dificuldade da democracia entender as novas características da sociedade no século XXI. Há uma dificuldade das pessoas se sentirem partícipes do processo político. No caso brasileiro, tem a ver com essa crise a partir de 2013. Ela ajudou, porque a crise enfraqueceu a credibilidade do sistema político. E as redes sociais se beneficiam disso. Se o sistema político se a população acreditasse mais no sistema político, as redes sociais teriam um efeito menor. Claro, dizer que as redes sociais têm um efeito com a democracia é um fato, mas não produz no dia seguinte a solução. Eu não sei a solução exata. Nós vamos voltar à linguagem de fumaça, que eu brinco. Não, é complicado. E não dá para acabar com as redes sociais. Essa questão não está posta. Essa é uma realidade que veio para ficar. Vamos ter que aprender a construir de um outro modo. Mas, de todo modo, a maneira como elas funcionam hoje tem um impacto no mundo todo negativo para a democracia. Mas isso sozinho não explica o Brasil. Porque para você ter polarização destruidora, você tem que ter atores que defendam a polarização destruidora. Não é atores, não é a sociedade, líderes políticos. Os Estados Unidos têm isso, o Brasil tem isso, a Hungria tem isso. E isso é ruim. As pessoas se esquecem, né? Um dos melhores efeitos da Segunda Guerra Mundial foi acabar com aquelas lideranças destruidoras. Quer dizer, nós produzimos décadas de lideranças que tinham o seguinte compromisso: vamos fazer acordos, se eu ganhei a eleição eu fico, se eu perdi eu saio, vamos pensar, vamos evitar a política se transformar em guerra. Hoje, a polarização destruidora faz com que parte dos atores prefiram a guerra à política. Esse é o problema. Nós temos um debate permanente no Brasil, o Manuel sempre acompanha, tem sempre contribuído nesse debate, que é a questão do orçamento público federal, principalmente, e aí vem toda essa discussão sobre a capacidade que o governo tem, o governo federal principalmente, de ter as suas contas equilibradas. O que você acha que há permanentemente, né, essa dificuldade do governo federal ter as suas contas públicas arrumadas? E essa é a grande discussão hoje, né? A gente vê o ministro Fernando Haddad tem essa dificuldade de procurar novas formas de financiamento, aí reclamam, não, mas o governo está gastando muito. É evidente que o país tem necessidades, precisa de gasto, precisa de investimentos. Mas a gente não tem assim, parece que não está ainda, e nem a lei de responsabilidade fiscal ela conseguiu... e a emenda do teto de gasto também parece que consegue frear. E aí eu queria ouvir os dois aí, o economista e o político. Por que a gente não consegue essa arrumação permanente das contas públicas? Acho que o resultado fiscal do governo começa a piorar exatamente nesse período que o Fernando mencionou aqui de conflagração política, em que você começa a ter uma dificuldade de coordenar a ação política para fazer as políticas públicas de forma mais eficiente e achar fonte de financiamento para a expansão desse gasto público. E desde 2013, que é quando esse processo começa, essa polarização só veio a piorar. Então, esse elemento político por detrás da questão fiscal ele é extremamente importante porque ele dificulta muito o diálogo.
Esse período que o Fernando mencionou de federalismo fiscal coordenado, de LRF, foi um período em que os atores políticos relevantes conversavam. E muitas soluções surgiam não somente do governo federal impondo uma situação de cima para baixo, mas também com os atores políticos estaduais e municipais. A LRF foi feita a várias mãos, na verdade. Existe a discussão técnica do orçamento público, como é que o país vai enfrentar, por exemplo, a questão do envelhecimento populacional, que é intensivo e gasto, como é que o país vai enfrentar a questão ambiental, que também é intensiva em Estado, como é que vai melhorar saúde pública, educação, etc., coordenar isso. Isso tem uma dimensão técnica, mas não adianta você ter solução técnica para um ambiente político que não está disposto a liderar o direcionamento dessas soluções. A gente tem que lembrar que, historicamente, no Brasil, momentos de instabilidade ou de incapacidade de produzir um grande pacto, uma hegemonia, produzem efeitos fiscais. Não precisa pensar nos dias de hoje. Pense no final do regime militar. Houve um descompasso enorme do ponto de vista inflacionário, fiscal, os bancos estaduais explodiram, não sei o quê. Muito do que a gente pode fazer para a qualidade do orçamento depende de política e de políticas públicas. Nós tivemos aí um período, digamos, uns 20 anos que a gente conseguiu organizar bem isso. Aí houve uma explosão no sistema político. Pode ter tido erros técnicos antes, é verdade, mas a explosão, mesmo os erros, fala-se muito dos erros da presidente Dilma, por exemplo, em economia, e eu concordo com boa parte dessa crítica. O Levi tentou reconstruir, não conseguiu, não é porque ele não gostaria dele, ele não tinha condições políticas para fazer isso. Aí você fala, mas o teto de gasto e tal. As condições políticas também eram ruins. O teto de gasto não foi mais um esparadrapo do que a capacidade de você fazer um rearranjo. Foi uma mensagem de que você queria resolver e um recado político de como você queria resolver aquilo. E que era necessário. Que era necessário para estabilizar os mercados. Então a classe política aceitou aprovar o teto de gasto, mas o que você precisava fazer para dar cumprimento àquele mandamento constitucional não foi feito e não foi discutido politicamente. Como é que você faria aquilo, né? O Fernando tem um artigo muito importante contando essa história do federalismo fiscal, em que ele mostra como é que o Plano Real foi importante para dar ao governo federal condições políticas para fazer o ajuste fiscal, o desenho de federalismo fiscal que ficou no Brasil nos anos 90, nos anos 2000, até esse período de 2013. Hoje a gente precisa de um fato político que consiga organizar as forças do país para direcionar essa agenda novamente. Você está falando em hoje, vamos olhar agora um exercício de futurologia, vamos olhar para frente e pensar, Fernando, o que é que... Claro que é sempre muito difícil, né, a gente dizer o que é que tem que ser feito, mas como é que você acha que nós podemos reencontrar o equilíbrio político no país, nessa política do bom sentido, né? Claro que o debate político sempre vai existir, como você falou, e sempre existiu, mas ele precisa estar dentro das quatro linhas. Como é que você acha que a gente pode se reencontrar, o Brasil pode se reencontrar nesse debate político saudável e não nessa polarização destrutiva que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que vai piorar antes de melhorar. Essa primeira coisa, para não ficar eu quero ouvir qual é a sua percepção. Por que eu estou falando isso? Eu acho que nós estamos num período agora muito difícil neste ano e no próximo, porque de um lado tem eleição presidencial e de outro tem um período ainda que o Trump tem um poder muito grande, até pelo menos o junho do ano que vem, até antes da eleição de meio de mandato. E muita confusão vai ser colocada, então é difícil. Dito isto, eu acho que a primeira coisa é abrir canais de ampliação de conversa, né? Acho que é preciso convencer o Centrão, sempre. Eu sempre digo isso. Você precisa convencer o Centrão da necessidade disso. Talvez ele se convença porque... Convencer o Centrão em que sentido? Convencer o Centrão de que nós precisamos ter um novo arcabouço institucional para fazer mudanças em termos de políticas públicas, no caso, políticas públicas econômicas. Precisa convencer. Acho muito difícil que o próximo presidente comece 2027 sem fazer um ajuste de despesas. Não sei qual é o tamanho. Aí depois a gente briga sobre isso. Mas, assim, não é uma questão de ser de direita ou de esquerda, é dar sustentabilidade e que permitiria, inclusive, com reforma tributária, com uma série de coisas que o Brasil tem feito em termos de investimento, permitiria um boom econômico. Né? É uma oportunidade, não é só uma crise muito grande. Mas para fazer esse acordo, eu preciso ter capacidade de conversar com os outros atores, sobretudo convencer o Centrão. Então, quem convencer o Centrão a fazer isso tem mais chance, digamos... O Centrão não concorre com o candidato a presidente no Brasil. Ele governa com qualquer que seja o presidente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, convencer o Centrão que talvez algumas coisas, do ponto de vista institucional, tenham que ser revistas. Talvez não completamente, mas tem que ter um prazo.
Estamos falando, obviamente, das emendas parlamentares. Não acho que dá para mudar de um ano para outro, você ter 52 bilhões, vamos voltar a 15. Isso não é crível. Mas talvez uma negociação que seja de reduzir ao longo do tempo, ou reduzir o crescimento disso, uma negociação para colocar as emendas digamos, em portfólios de políticas públicas. Então, olha, essa emenda, tudo bem, tem isso aqui, ó, mas isso aqui tem que ser gasto para resolver problemas de mudança climática, isso aqui, ó, vai ser um gasto fundamental dada a transição demográfica. Isso é uma escolha da sociedade e dos políticos, mas precisa melhorar a qualidade desse gasto público e fazer transparência, se possível, avaliação. Sim, ainda bem que você citou isso, porque um dos grandes problemas é a ausência de transparência, completa ausência de transparência. Não dá para ter um orçamento público de um lado do executivo transparente e de outro lado legislativo, e bom dizer, no sistema de justiça, que uma parte não é transparente. Isso é muito ruim, isso não é bom. Nós precisamos de Congresso forte, de Judiciário forte, de Executivo forte, mas de uma forma transparente. Então, acho que... Mas para isso, precisa negociar, conversar, digamos, articular. Olha, eu faço essa mudança, você faz aquela. Precisa ceder. E no atual cenário, é uma dificuldade de fazer um jogo que não seja o jogo da guerra. Então, precisa apontar um jogo que não seja da guerra. E, nesse sentido, talvez o próximo presidente tem que ser aquele que diga que o próximo não será ele. Já seria um sinal importante. Eu acho que isso ajuda a desanuviar. Fora isso, acho que ampliar a conversa com outros atores, né? Nosso seminário, conversar com os governadores, com os prefeitos. Óbvio que a gente sabe que há dificuldades econômicas, financeiras. Os estados ficaram 30 anos com uma restrição fiscal mais dura, mas abrir por completo não os ajudará por muito tempo. Às vezes a gente acha, né, aquela coisa assim, vou pegar um crédito alto e me disseram que eu vou ter, inclusive, ter um ano para começar a pagar, que coisa maravilhosa. O problema é que esse ano chega, né? Esse ano chega, para todos nós. Se chega para a gente, vai chegar para os governadores. E começar a fazer pactos em torno dessa descentralização. Se os governadores querem ter um espaço maior para gastar, no mínimo, nós temos que discutir no que gastar. Isso é muito importante. Estou até contando, a Fundação está criando um curso com o Itaú de educação profissional para o ensino médio. Parte desse dinheiro, desse processo do ensino médio, tem a ver com uma negociação entre o governo federal e os estados em torno das dívidas e do juros das dívidas. Se for para ter um caminho, digamos, de flexibilização, eu prefiro um caminho que tenha uma clareza maior da qualidade do gasto. Mas acho que isso também tem um limite, porque o dinheiro, salvo o melhor juízo, não nasce em árvore. Então você tem que dizer, olha, tá bom, mas tem um limite. Eu preciso adequar intertemporalmente o que eu recebo, receita, com o que eu gasto. Se não tiver isso, todos sofrem. A ideia de que vou gastar e tudo será melhor, como alguns dizem na política brasileira, não é completamente verdadeira, digamos assim. Quer dizer, tem que ter um pouco mais de cuidado do ponto de vista da qualidade do gasto, mas para isso tem que pactuar. Eu acho que a palavra-chave para a gente sair da crise é criar novos pactos. Nesse contexto de olhar para o futuro, nós temos também um movimento internacional que é o aumento da participação da China no cenário econômico mundial, ampliando mercados, buscando novos mercados. E meio que o Brasil está nesse tiroteio entre, por um lado, aí a sua tradição com os Estados Unidos, mas agora uma potência comercial muito forte. Essa polarização baseada no comércio internacional deve interferir politicamente numa polarização interna, acentuando... O Brasil deve escapar disso. O sucesso histórico da política externa brasileira foi ter uma visão multipolar da ordem internacional. O Brasil está para assinar, via Mercosul, um acordo com a União Europeia. A União Europeia não é nem China, nem Estados Unidos. É preciso pensar que talvez um dos maiores mercados do mundo daqui a 10 anos será a Índia, não será nem a China. A Índia não completou o processo de urbanização majoritário. A maior parte da população mora no campo. Na hora que a maior parte da população morar nas cidades, eles não vão ter produção agrícola, para lembrar um ponto em que o Brasil é muito favorável, o Brasil, para sustentar a sua população. O Brasil vai ser necessário. A Indonésia tem um crescimento brutal da população, tem riquezas naturais, e eles vão precisar de parceiros. Então o Brasil precisa ter uma visão multipolar. Estados Unidos e China, o Brasil tem que estar com os dois, não com um. A ideia de optar por um dos dois, eu acho que tem muito a ver com a política trumpista. Não, vocês têm que estar do nosso lado.
Mas hoje o maior parceiro comercial do Brasil é a China, por razões até de complementariedade econômica, não é nenhuma escolha, vamos agora escolher a China, isso é bobagem. Mas nós temos uma parceria com os Estados Unidos que não é só comercial, é uma parceria histórica, continental. Então não dá para escolher um ou outro. Creio que uma parte da política americana quer que os países escolham um ou outro. Não é o melhor caminho para o Brasil. O Brasil, nesse momento, tem que brigar o menos possível com qualquer um que seja. Tem que dizer que ama os Estados Unidos, ama a China, ama a União Europeia. Nós temos um mercado... Fazer comércio. Né? Você pensa assim, o futuro da África. A África é o país que demograficamente destoa do mundo. Ou seja, é um continente que tem um crescimento demográfico, a maior população juvenil do mundo. É uma potencialidade ao Brasil. Talvez não para 10, mas talvez há 20 anos. Então, assim, a gente tem que pensar que o Brasil só ganha no mundo se houver uma ordem multipolar em que ele possa negociar com todos. Temos que fazer um acordo com a União Europeia. Isso quer dizer que nós temos que abandonar a negociação com o Trump? Nada, tem que negociar, conversar sobre terras raras, conversar sobre o etanol, conversar. Agora, a ideia de que o Brasil tem que abandonar a China, se o Brasil abandona a China amanhã, o efeito é pior do que o tarifaço. As pessoas não estão pensando nisso. Economicamente, destrói o agronegócio brasileiro mais do que o tarifaço. E como eles também têm um investimento em áreas estratégicas hoje no Brasil, por exemplo, energia, né? Os Estados Unidos não vão tomar esse lugar da China. Portanto, essa ideia de que nós temos que escolher um ou outro é algo que querem nos impor. Nós temos que dizer que amamos a todos, somos felizes, como no carnaval, e amamos a todos, e entrar o mínimo possível em controvérsias, em brigas. De fato, o Trump às vezes se comporta como imperador do mundo, mas isso nós podemos falar, o presidente não pode falar sobre isso. Mas você é otimista a esse cenário? Em curto prazo, como eu disse, eu acho que vai piorar. Vai piorar, melhorar. Você acha... Porque eu acho que nós estamos num momento de muitas tensões internas e externas. Vamos ter que esperar um pouco as consequências. Quer dizer, no caso do Trump, por exemplo, ele está tensionando com o mundo todo, mas em algum momento ele vai ter que pagar por essa conta, inclusive internamente. Tarifaço, do lado do economista fantástico aqui, tende a gerar inflação. Ficar imaginando que as empresas vão interiorizar todos esses custos, eu não acredito nisso. Certamente ele recebeu várias pressões domésticas lá para poder reverter uma parte do anúncio dele, e isso está acontecendo que isso ia ser o mundo inteiro. Mas o crescimento médio das tarifas foi muito alto. Mesmo tendo diminuído, quando você olha, é impressionante. É muito difícil em alguns setores, como o setor automotivo, o setor de carnes, que não tem aumento de preços nos Estados Unidos. Assim, a não ser que eles achem dinheiro em árvore, como eu estou dizendo, vai ter inflação. E isso tem um efeito negativo. O Trump vai ter que lidar com uma insatisfação interna. E no plano externo, quando faz tarifaço com o Brasil, diz que está tentando salvar o Bolsonaro, é fácil. Quero ver brigar com o Putin. Porque assim, ele prometeu ao eleitorado americano que em 2 semanas acabaria a guerra da Ucrânia com a Rússia. Não vai acabar em 2 semanas. Mas eu queria pegar um gancho numa coisa que você falou aqui, que eu acho que é muito importante, que no caso do tarifaço do Trump, tem um componente político que não está presente nos outros anúncios que ele fez com outros países. Como é que você vê essa inserção política no anúncio? Eu acho que o tarifaço tem 2 razões. Eu vou começar pela mais geral, depois vou para o teu tema. A primeira mais geral é a relação entre Brasil e China. No BRICS é muita coisa, né? Arábia Saudita, Índia, qual a relação entre os países? África do Sul, né? Não, uma relação assim, do Brasil querer ter vários parceiros. A Europa também quer, todo mundo quer ter vários parceiros. Então, o BRICS, a relação estratégica entre Brasil e China, e os Estados Unidos não querem ter no continente, que são hegemônicos, um país que tem uma relação muito forte com a China. Querem que esse país, ao contrário, como a Argentina tem feito, tenha uma relação carnal com os Estados Unidos. Então, isso vai gerar um conflito. Mas existe uma razão a mais, é que existe uma visão internacional de extrema-direita, comandada por um grande assessor intelectual do Trump, que é o Steve Bannon, que quer ter poder em países estratégicos, Estados Unidos, Brasil, Hungria. A defesa do Trump em relação ao Bolsonaro tem a ver com um projeto político maior. Existia Internacional Comunista, Socialista, União Soviética, um pouco essa... Hoje tem uma internacional da extrema-direita que tenta ditar a ordem. Eles foram interferir na eleição na Alemanha, não é no Brasil, né? A Alemanha, digamos, é um país um pouco mais forte do que o Brasil.
Isso é muito perigoso, porque uma coisa é negociar a exploração de terras raras, outra coisa é negociar como é que vai ser a relação com as big techs, negociar o etanol. Acho isso que o Brasil tem que negociar mesmo. Relações comerciais são relações de negociação. A ideia de que tem um país que pode se isolar ou ganhar tudo é um equívoco. A complementariedade também traz ganhos. A gente precisa de poupança externa para investimento e tal. Isso eu acho que o Brasil tem que negociar. A coisa do etanol, eu acho que o Brasil demorou muito para negociar, inclusive. Pode até, inclusive, outras tarifas. Não vou nem entrar nisso, mas sim, pode. Agora, o presidente da República no Brasil, ou o presidente, não é só da República, o presidente da Câmara e do Senado, não podem definir nada sobre o Supremo Tribunal Federal. Porque é uma democracia. Democracia, e no caso brasileiro, uma democracia presidencialista baseada na ideia de divisão de poderes. As pessoas se esquecem, o presidente foi preso por mais de 500 dias, perdeu na justiça, mas depois ganhou, tudo bem. Mas continuou nas regras do jogo democrático. Isso também pode acontecer com o Bolsonaro, ele pode ser preso e daqui a X dias ser solto, voltar à eleição e ganhar. Se isso aconteceu, jóia, é democracia. Agora, nossas instituições serem determinadas por outras, isso acabou em 1822. A gente não pode voltar a ser colônia. Repito, negociar interesses comerciais, assim, olha, eu quero ter mais investimento no Brasil, eu quero exportar mais etanol. Faz parte. Até porque o Brasil faz isso com a União Europeia, faz isso com a China. A China também não pressiona a gente para ter os carros elétricos. Isso. A gente ganha às vezes, a gente perde. Nosso poder relativamente é menor do que o dos outros. Mas eu acho que também tem muitos ganhos. Entra na OMC reclamando lá do país, bem, de outro. Mas a gente tem ganhos nisso. Não vejo problema. Não penso numa soberania que seja descolada de relações com outros países. Isso não existe. Só na Coreia do Norte. Não me parece ser um bom exemplo. Mas a ideia de que nós temos que, para nos livrar do tarifaço, cumprir as ordens de outro país frente às nossas instituições, e pior, acreditar que uma instituição pode interferir na outra, isso é o fim da democracia. Se a gente entregar a democracia, a gente entregou o país. E se entrega o país, nunca mais se devolve. Eu me lembro de Você acha que a nossa democracia está resistindo bem a isso, toda essa... Tem conseguido. Nos últimos meses, né? Tem conseguido, não é fácil. Não dá para dizer que nós seremos democráticos daqui a X anos. Mas tem conseguido, em parte pelas características das instituições que dividem o poder e em parte por conta de algumas lideranças políticas que têm sido capazes de segurar os problemas. Isso gera, digamos, um compromisso político no dia seguinte para todo mundo ficar feliz? Não está sendo fácil. Está sendo muito difícil. Seria melhor que nós tivéssemos um modelo agora em que a democracia estivesse funcionando com menos atrito. Seria. Uhum. Mas talvez o atrito hoje é o que nos salva da autocracia. Se nós não tivéssemos atrito, aceitássemos tudo que se propôs, ou inclusive dizer assim, vamos anistiar todo mundo, porque com isso não haverá tarifaço. No dia seguinte, a gente deu o braço, no seguinte dá a perna. Eu estava lembrando, tem um documentário muito bom, The Fog of War, da Bíblia da Guerra, sobre o McNamara, que foi o secretário de Estado nos Estados Unidos, na época da guerra, que era um sujeito brilhante, inteligentíssimo. E veio a guerra do Vietnã, tal, os Estados Unidos, no mínimo, não venceu, e tempos depois ele encontrou um comandante do Vietnã, e foi conversar, e falou assim, e o comandante disse, sabe qual foi o erro de vocês? Vocês achavam que a gente estava na Guerra Fria, discutindo União Soviética, não, nosso negócio era a sobrevivência nacional. Por isso, que é parecido com a Ucrânia agora, por isso nós iríamos até o fim. Se nós entregássemos um pouquinho, não estávamos entregando a União Soviética aos Estados Unidos, estávamos entregando o nosso coração. Então, se a gente entregar nossas instituições... Era o limite, né? É o limite. Agora, repito, negociar terras raras, assim, vocês precisam abrir um pouco mais comercialmente, tal. Vamos discutir. Nós já fizemos isso na OMC. Eu abro e o que é que você me dá de volta, né? É isso. Qual é o acesso? E pode ser que a gente, provavelmente, nós teremos um jogo assimétrico, nós somos mais fracos. Tudo bem. Claro. Isso é razoável. Mas entregar nossas instituições, não. Isso, desde 1822, a gente não fez mais. Nós estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Eu, normalmente, quando nós temos um convidado, e aí mais economistas, a gente pergunta assim aos economistas, quais são os dois economistas que você admira mais no campo internacional e no campo nacional? A sua pergunta é um pouco diferente, né? Quais são aqueles dois pensadores
cientistas políticos que você acha que fez a diferença no pensamento mundial, toda a história, e 2 nacionais que, de alguma forma, influenciou a sua formação? Que você acha se eu fosse que... começar pela política, o primeiro é o Maquiavel, que é a ideia de que a política e o poder são intrínsecos aos seres humanos e que é preciso encontrar as melhores... Não adianta rejeitar o poder. Rejeitar o poder, a política pode ser pior. Do ponto de vista da influência, um grande intelectual americano... Mas o Maquiavel sempre traz a percepção, aquele cara mau, aquele cara que isso é uma má leitura do Maquiavel. Isso é uma má leitura do Maquiavel. E ele conviveu com a corte... O Maquiavel está tentando, na verdade, mostrar que não há solução fora da política. A frase não é dele, é do Weber, que é um admirador de Maquiavel. Não há solução fora da política. Se quisermos resolver os problemas da humanidade, precisamos resolver pela política. E o outro autor é um grande pensador americano do século XX, que eu gosto muito, chamado Robert Down. Foi um dos principais teóricos de democracia no século XX. Morreu recentemente com mais de 100 anos de idade. E que escreveu os livros mais brilhantes para mostrar que a democracia não é apenas o terreno do voto. É o terreno do voto, é o terreno da diversidade, é o terreno dos controles. Mostra que a democracia é uma engrenagem mais complexa. E que não há democracia apenas com instituições. Ela depende dos atores políticos. Então, eu diria que esses são os 2 grandes... Gerou influência... Muito grande. Um para a teoria da democracia, o outro porque fora da política... Se eu fosse citar um terceiro, seria o velho Max Weber, o sociólogo alemão, brilhante, e que mostrou as características do mundo moderno e mostrou como é fundamental ter não só uma boa política, mas bons políticos. E no âmbito nacional, quem é que mais lhe influenciou? É sempre bom citar quem não está mais, alguma coisa assim, né? É muito complicado isso. Olha... Fernando Henrique? Eu gosto muito do Fernando Henrique, até pessoalmente. Acho que ele teve um impacto que vai além da academia. Teve um impacto político muito importante no país. Um ator político. É uma coisa muito rara no mundo. Talvez similar a ele foi o Woodrow Wilson, Winston Churchill, que eram intelectuais e que viraram políticos, né? E é difícil essa transição, muito, né, Fernando? É muito difícil. São mundos muito difíceis. Da praticidade e do ideal. E ele conseguiu, ele foi 2 vezes presidente da República, as 2 vezes ganhando no primeiro turno. Não é simples. E conseguiu fazer transformação. Como todos os governos têm defeitos, erros, ele próprio adora falar sobre os erros porque ele gosta muito da autoironia, mas acho que o Fernando Henrique é uma experiência, uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente pensar como um grande autor intelectual e político, né? Um intelectual político. Eu acho que isso é uma coisa raríssimo na história da humanidade, alguém como o Fernando Henrique nesse sentido. E mais recentemente, né, os políticos têm sido cada vez menos intelectuais, né? Ou têm sido cada vez menos valorizados pela sua capacidade analítica, pela sua capacidade de diálogo. Estão sendo valorizados porque brigam, porque alimentam o ódio, porque alimentam a ignorância. O Fernando Henrique é todo o inverso desses políticos atuais. Então, acho que isso é muito, muito relevante. Vou citar mais alguém. Eu gosto muito de um cientista político falecido recentemente, chamado Vanderlei Guilherme dos Santos. O Vanderlei foi muito meu amigo, e o Vanderlei foi um grande pensador da democracia possível no Brasil. Embora eu tivesse geralmente em campos opostos do Fernando Henrique, eu gosto muito dos 2. Acho que esse casamento de um intelectual político com alguém que tentou ter uma visão mais crítica sobre o funcionamento da democracia brasileira, vale a pena ler os 2 e, no balanço, encontrar uma boa solução. Perfeito. A sua mensagem final, Fernando, para o país? Olha, a mensagem final é que nós vamos ter que ter muita paciência, respirar fundo, conversar mais. O Brasil tem muitas potencialidades, tem muitas coisas que estão dando certo no Brasil, mas que nós vamos ter que consertar, e não vamos consertar pelo ódio. Não vamos consertar não cumprindo a lei. Não existe não cumprir a lei. Se eu não cumprir a lei, se um preto pobre onde eu morava na periferia não cumpre a lei, ele é preso. Nós temos que garantir a democracia. Para isso, nós precisamos ter muita paciência, conversa, um aprendizado aí, digamos, com a ideia de como produzir um novo compromisso institucional para ter estabilidade para reformas. E aí, por fim, aí, acima de tudo, é pensar nos nossos filhos e netos. Quer dizer, o que a gente faz tem muito a ver com o futuro. Então, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para ter que nossos filhos e netos tenham uma vida melhor. Orientar a nossa percepção por isso, que eu não adianta falar assim, vai ser assim, não. Eu falo assim, democracia vai ser melhor para meus filhos e netos. Então, eu me oriento por isso. Perfeito. Manuel, pensar em filhos e netos
o Fernando falou aqui que em 2017 certamente a gente vai precisar... 2027. Em 2027 a gente vai precisar de uma reorganização fiscal no país. Você, como grande conhecedor das finanças públicas nesse país, realmente a gente precisará ter uma virada em 2027, que inclusive para deixar um país lá na frente bem melhor para os nossos filhos e netos. Né? Existe um consenso que Independente muito do que está sendo feito agora dá uma sobrevida, né, fiscal para esse mandato, né, que o próximo mandato é um mandato em que você tem que trabalhar outras coisas fiscais com um fôlego um pouco maior para tentar avançar de forma mais célere na solução desse problema. Acho que uma coisa que o Fernando colocou aqui que é extremamente importante a gente ter claro é que esse período democrático do Brasil pós-Plano Real de Estabilização Econômica não é um período de perdas, é um período de avanços notáveis. A sociedade brasileira evoluiu muito e, olhando o debate político de hoje, parece que as coisas aconteceram ao contrário, né? Que a gente ficou estagnado, não conseguiu melhorar os indicadores sociais e a sociedade reclama muito a respeito dessa melhora. Eu acho que ter a perspectiva histórica do que era o Brasil no passado e o que é o Brasil hoje é extremamente importante para a gente situar a nossa posição econômica e social no presente momento. E esse avanço fiscal que a gente tem que fazer também não pode ser feito de modo a prescindir dessas conquistas sociais que foram feitas. Ter a perspectiva correta dessas coisas é extremamente fundamental para que a gente consiga avançar nesse tema sem causar as fraturas sociais que muitas vezes cobram um preço muito alto lá na frente. Né? Fernando, obrigado, Manuel. E a gente encerra aqui mais um episódio do Conexão Econômica, mais um programa do Instituto Brasileiro de Economia. Se você curtiu esse programa, compartilhe nas suas redes sociais, acompanhe a gente no site do IBRE, que sempre nós estaremos divulgando novas entrevistas, novas postagens, que ajudam a entender melhor essa complexidade que é o mundo econômico e hoje com uma discussão um pouco mais ligada à política. Muito obrigado e até um próximo episódio.